Essa apresentação de TCC, trabalho de conclusão de curso, do curso de pedagogia, esse TCC fala sobre a importância dos brinquedos não estruturados na educação infantil. Eu sou a Camila Araújo, vou falar um pouco sobre a introdução. Fundador da metodologia Reggio Emilia, Loris Malaguzzi, diz que a educação tem 3 pilares, que a educação é um direito, uma responsabilidade e um bem comum de todos. Ele defende que a escola forneça subsídios para que a criança explore e se desenvolva. Autores como Piaget, Vygotsky, Winnicott e o Vallon defendem o brincar, que a criança se desenvolva através do brincar. Nos anos iniciais, a criança reproduz a vivência e o lúdico através do seu convívio social, do que acontece à sua volta. Os brinquedos estruturados são aqueles brinquedos que já vêm pronto e possuem uma função definida. Os brinquedos não estruturados é tudo aquilo que está disponível no dia a dia da criança e envolve o imaginar, o transformar e o interagir com o objeto. A LDB diz que a educação infantil compreende dos 0 aos 5 anos, porém ela é gratuita e obrigatória a partir de 4 anos. O Plano Nacional da Educação tem como meta ter 50% das crianças matriculadas até 2024 na creche, as crianças de 0 a 3 anos. Em 2012, 25,7% dessas crianças estavam matriculadas na creche. Em 2019, segundo o IBGE, 37% dessas crianças já estavam matriculadas, faltando 3 anos para atingir a meta. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é um orientador do currículo nas escolas e estabelece os direitos de aprendizagem da criança. Um deles é garantir o aprendizado de forma lúdica e orienta o que se espera de cada criança em cada fase de desenvolvimento. Olá, meu nome é Armando e eu quero apresentar nesse trabalho de TCC os objetivos específicos. Em primeiro lugar, entender de que maneira os brinquedos não estruturados auxiliarão no desenvolvimento da criança e de que forma deverão ser explorados na aprendizagem do indivíduo. E em segundo lugar, como incentivar o uso da criatividade através da ludicidade proporcionada pelos brinquedos não estruturados. E em terceiro e último lugar, como driblar o consumismo amplamente valorizado dos brinquedos comerciais dentro de uma sociedade capitalista e de que forma os brinquedos não estruturados contribuirão para um ensino crítico e construtivo para as crianças. Também quero apresentar a justificativa com base naquilo que Vygotsky escreveu em 2007, que diz assim: o brincar é parte fundamental para o desenvolvimento infantil. O brincar possui funções cognitivas essenciais que estimulam a imaginação. Utilizando brinquedos não estruturados, a criança tem infinitas possibilidades de dar sentido ao objeto de acordo com o contexto que criar. É um processo cognitivo enriquecedor onde a criança pensa, age e conclui a ação de acordo com a sua imaginação, proporcionando assim um desenvolvimento muito mais apurado dos processos mentais. E toda essa materialização do pensamento ajudará a fortalecer a tomada de decisões na formação deste indivíduo. O desenhar e brincar deveriam ser estágios preparatórios ao desenvolvimento da língua escrita das crianças. Um processo cognitivo.
ajudado por um brinquedo não estruturado, uma brincadeira não estruturada. Obrigado. Olá, meu nome é Elton e eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia usada para a realização do nosso trabalho. Foram realizadas observações em turmas da educação infantil em uma creche pública da cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, onde houve conversas informais com professores e auxiliares acerca da contribuição dos brinquedos não estruturados no aprendizado das crianças. Segundo os educadores, as propostas lúdicas estão sempre presentes nas atividades e a utilização dos materiais não estruturados já fazem parte da rotina da escola, inclusive fazendo parte do projeto político-pedagógico da mesma. A pesquisa de observação foi realizada durante 4 dias em períodos alternados para que pudéssemos ter o maior número possível de dados, procurando sempre analisar a percepção dos profissionais sobre a ludicidade empregada, né, nessas brincadeiras, sempre utilizando-se materiais não estruturados e a sua importância para o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. Uma das principais características das crianças é que elas são curiosas por natureza e aos poucos elas aprendem como que o mundo funciona ao seu redor. Mas foram necessários longos anos para que essa curiosidade fosse respeitada e a criança passasse a ser vista como um ser pensante capaz de contribuir com a sua própria identidade, construir o seu próprio ser. Se no passado essa criança ela foi retratada como um adulto em miniatura, hoje ela ocupa um lugar de destaque na formação da sociedade moderna e é principalmente nas instituições escolares, né, em todos os seus âmbitos, né, seja escola pública, particular, onde a criança ela recebe uma maior instrução, né? Nós vemos o conhecimento sendo oferecido e instigando dessa forma a curiosidade e a socialização de experiências entre as crianças. A escola e a sua docência possuem um papel importante no desenvolvimento da criança, proporcionando a ela vivências em diferentes realidades e contextos. São os espaços e lugares que edificam essa educação, que constroem experiências, características e adaptações dentro de uma sociedade tão plural, dinâmica e em constantes mudanças. Quando pensamos em como o conhecimento é transmitido à criança e de que forma essa aprendizagem será sintetizada, a ludicidade, a fantasia, a imaginação e as brincadeiras, elas percorrem caminhos similares para a exploração e a criatividade dentro da imaginação de cada criança. No brincar, eles acabam ganhando sentidos ilimitados no desenvolvimento dessas múltiplas linguagens. E é através dessa produção de saberes que a brincadeira ocupa diversos espaços, transformando-os em lugares habitados e repletos de significados para essas crianças. Para a criança, não é o brinquedo que vai trazer a felicidade, mas sim a convivência com outras pessoas, diferentes espaços e objetos que a rodeiam. É dessa forma que a criança constrói positiva ou negativamente oportunidades de vivência e que essas vivências é que vão estabelecer a base do aprendizado. Pois ao brincar, a criança explora sua capacidade de pensar de forma abstrata e independente, permitindo seu desenvolvimento cognitivo, social, físico e emocional. Eu sou a Camila Viana e eu vou falar um pouco sobre os resultados. Observamos que é através do brincar que a criança fortalece vínculos sociais e desenvolve a comunicação e a imaginação criativa, transformando objetos pelo uso que faz deles. O brincar está carregado de simbolismo e oportuniza a criança a explorar diferentes habilidades para edificar o aprendizado. Ao construir seu próprio brinquedo ou brincadeira, a criança estimula a criatividade, planeja e organiza as regras que nortearão os objetivos pretendidos. A criança tem em suas mãos o poder da decisão, a oportunidade de expressar seus sentimentos, de se introduzir e interagir nesse mundo particularmente seu. Barros 2012 nos diz que
A publicidade está no centro do comportamento infantil, levando as crianças para onde quer, a partir de suas necessidades de pertencimento e identidade, explorando suas fragilidades psíquicas e os fracos laços que as ligam aos pais. Mas não é apenas a publicidade excessiva que contribui com a preferência da criança. Vemos nos adultos uma vontade de consumo, de posse, o ter ao invés do ser. E as lições de consumo dos adultos são passadas às crianças. Os adultos utilizam o brinquedo no lugar do afeto, comprando para a criança algo que ela pede, ao invés de passar tempo com ela. Meu nome é Geisebel e eu vou abordar o tópico de discussão do nosso trabalho, que fala como a brincadeira e o brinquedo não estruturado adentrou no nosso processo de aprendizagem infantil. Eu começo falando que esse modelo de aprendizagem infantil que a gente conhece hoje, ele veio sendo desenhado desde o século XVIII, quando grandes pensadores como Montessori, Comênio, começaram a levantar a questão de como educar. E nessa questão de como educar, reconheceu-se a criança como um ser de direitos. Com essa nova concepção, Vygotsky, Piaget, Vallon começaram a questionar quais eram as vivências necessárias para essa aprendizagem infantil. E aí, então, entrou a cultura do brincar, que já foi bastante explorada na nossa introdução. E o que é o brincar se não for a forma de expressão da criança? A forma da criança se comunicar, se expressar, se desenvolver. Com base nisso, alguns pesquisadores fizeram algumas pesquisas de campo, como a Kelly Flores, por exemplo. E essas pesquisas mostram pra gente que a criança gosta de brincar com elementos do cotidiano e elementos da natureza. Ou seja, a criança gosta de brincar com aquilo que não é brinquedo. A criança gosta de brincar com papelão, a criança gosta de brincar com potes, com tampas, enfim, com aquilo que possa enfatizar e desenvolver a criatividade dela. Um brinquedo pode ser 1000 coisas e pode virar 1000 brincadeiras, diferente do brinquedo estruturado que é limitado a uma finalidade única. Essas pesquisas também mostram o papel dos educadores na sala de aula, aplicando essas atividades no dia a dia da aprendizagem da criança. Isso faz com que a escola e o educador tenham práticas únicas, com que o ensino nunca se torne igual. Ele sempre vai ser diferente porque o brinquedo e a brincadeira não estruturada proporciona isso. Uma forma diferente de aprendizado, uma forma diferente de desenvolver a simbologia da criança, a assimilação da criança, a criatividade da criança, através da simplicidade e da ludicidade desses materiais. Olá, eu sou Valquíria e eu vou falar sobre a conclusão. Em nossa pesquisa bibliográfica, sugerimos o uso de materiais não estruturados, que eles estejam à disposição das crianças. Um ambiente educativo desenvolve a capacidade da criança de expressar seus pensamentos e sentimentos, o que são essenciais para o seu crescimento e bem-estar. Os educadores devem organizar as salas de modo que as crianças tenham acesso aos materiais diversos. Além disso, deve-se evitar intervir e impor regras às brincadeiras. Um ambiente seguro promove e motiva as crianças a experimentar, a crescer. O brincar estimula o desenvolvimento linguístico, físico, social e cognitivo, pois ao interagir com outras crianças, a criança se expressa, verbaliza. Materiais de diferentes texturas, cores, tamanhos desenvolvem a criatividade. Já os brinquedos estruturados que possuem função definida, como carrinhos e bonecas, por exemplo, inibem a imaginação, além de terem um forte apelo comercial, estimulando o consumismo. Materiais não estruturados são facilmente encontrados no dia a dia e, por terem usos diversificados, possibilitam a criação, de acordo com a interpretação de cada criança. Enfim, os materiais não estruturados possibilitam às crianças a criação do seu mundo.